onde o amor domina e orienta. É por suas atitudes que o homem não saiu efetivamente da classificação dos seres animais, pois ainda lembram esses em muitas das suas atitudes. Observemos que Jesus, pensando e falando com amor e sabedoria, está dominando todos os corações, em uma sequência que avança em todas as direções. Devemos procurar esse caminho, onde o Mestre é a verdade e a vida. Procuremos nos desligar da força bruta e ganhar terreno na força moral, onde o amor serve de veículo para estabelecer a paz nos corações. O ponto de vista do Cristo é o amor. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 692, uso da inteligência no aperfeiçoamento das raças. Nunca será contrário às leis da natureza o uso da inteligência visando ao progresso, se a recebemos de Deus para que, sob a força do tempo, fôssemos co-criadores na sua obra. Jesus Cristo foi, igualmente, um portador da sabedoria divina, que veio nos ensinar como empregar todas as nossas possibilidades de servirmos de instrumentos para a nossa própria felicidade. Quantas coisas não foram descobertas pelos homens de ciência, que hoje trazem a paz e o conforto para a humanidade. Porém, em tudo isso é preciso que se desenvolvam paralelamente os sentimentos de amor, no sentido de que a inteligência não se perca em caminhos sinuosos. A vida enobrecida é luz para todas as direções. É justo que compreendamos o valor da inteligência e não a empreguemos em rotas contrárias ao bem comum. A ciência, com o advento da doutrina espírita, pode tomar um banho de fraternidade, a fim de que a fé possa alcançar e dar força maior à esperança, para novos dias. Não são contrários às leis naturais, nem o foram em tempo algum, os esforços dos homens em descobertas que elevem as coisas no respeito que pede a própria natureza. Compete a todos nós, do mundo espiritual, ajudar no que é devido para as descobertas que beneficiam a humanidade, e que os homens estejam à altura de receber as dádivas, sem despertar em seus corações sentimentos contrários à caridade. A perfeição é uma meta de luz e, no que se refere aos homens, esses não devem esperar somente de Deus o progresso das coisas. Necessário se faz que as mãos humanas se movimentem para o crescimento de todas as coisas. Tudo estamos fazendo para que o Evangelho caminhe na frente da inteligência, dando-lhe direção, em nome daquele que é a vida. Os grandes cientistas que estão no mundo ou que já passaram por ele, não vieram a este planeta por acaso. São, por vezes, missionários que devemos respeitar e orar por eles, pois às vezes, não lhes sobra oportunidade para a prática constante das atividades religiosas. É necessário recordar que nada se perde na vida. Mesmo os que combatem a verdade, quando se alinham a ela, tornam-se gigantes na inspiração divina. Como exemplo, citamos o apóstolo Paulo, a quem se referiu Jesus, quando disse a Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Para sermos salvos de todas as tempestades da consciência, é preciso buscarmos a perfeição, e a perfeição está em sermos retos em tudo que possa nos acontecer. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Lucas 18:26. Para sermos salvos, não é preciso irmos contra a natureza, basta acompanhá-la nos seus caminhos do progresso. Cada um pode cooperar nas suas mais difíceis operações de amor, onde a verdade não falta. O homem, ainda mais, tem o dever de trabalhar para a evolução das plantas e dos animais, naquilo que tange os seus progressos, mas é necessário discernir, pois somente a Deus pertence a vida. A vida está em Deus. Nós outros, homens, animais e vegetais, somos filhos do Senhor. O trabalho dos homens para a perfeição de tudo e deles mesmos é norma divina, na divina função de enobrecer a própria vida. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 693,
contra a lei geral. Tudo na natureza busca o equilíbrio, usando de todas as formas possíveis, e o homem deve observar a lei natural suave e harmoniosa. Como falamos em mensagem anterior, a inteligência do homem lhe foi dada para ser usada na conservação do equilíbrio, ajudando as leis da natureza, que deixam para os seres humanos a sua parte a fazer. A regulagem da reprodução, em certos casos, pertence aos homens, a quem cabe estudar e procurar meios para que a reprodução em excesso não lhes cause mal. É claro que essa regulagem não deve vir pela força da vaidade, nem inspirada pelo egoísmo. É bom que se desenvolva nos corações da terra o bom senso em tudo o que é feito, para que se garanta a paz de consciência. Todo aquele que deseja criar embaraços à lei geral, comporta-se como Jesus. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Atos 1:25. O cientista que se transviar do seu ministério científico, vendendo seus valores pelo interesse do ouro, será retirado, indo para o seu próprio lugar de transgressor da lei. Os espíritos reencarnados na Terra são os agentes de Deus para ajudarem na obra grandiosa da evolução. Essa é uma lei natural que não podemos desviar do seu curso para o bem comum. Os animais desenvolvem um instinto de conservação, destruindo, eles mesmos fazem expressar a lei do equilíbrio. Assim, também, as plantas se atrofiam quando semeadas em demasia, sem o devido espaço para o seu crescimento. Enfim, tudo mais que por vezes escapa à inteligência do homem, obedece à regulagem da força divina. No que tange à capacidade dos homens, Deus deixa para que esses operem pelos traços da sua inteligência. Tudo o que é feito e permanece, é pela aquiescência de Deus. Cumpre a todas as criaturas agradecer a Ele pela sua presença em tudo, controlando todos os acontecimentos. Imaginemos o pouco de livre-arbítrio que o ser humano tem, usado levianamente. E se os animais o tivessem? A verdade, sendo luz, somente aparece quando estamos preparados para recebê-la. Que Deus nos abençoe, fazendo chegar sempre a nós a sua magnânima vontade, para que possamos nos alimentar e dar vazão ao amor. Observemos a nossa palavra. Se a produzíssemos sem a disciplina que a mente pode dar, o que seria de nós? Ela precisa ser educada nas diretrizes do amor e da caridade, para ser mais útil aos que nos ouvem e para nós mesmos. Vamos dar graças a Deus pelo que Ele nos deu, em entendimento, de maneira que possamos aplicar as nossas forças para a perfeição da vida, despertando os valores que nos foram entregues pelo seu coração amoroso. Convém acreditar que estamos caminhando sempre para frente, e que em tudo dependemos primeiramente de Deus, depois dele, foi-nos entregue o resto. Usemos a nossa inteligência e observemos até onde haja a lei geral, para que não sirvamos de tropeço para ela, na sua ação divina. Se precisamos de algo mais, tudo nos virá pela lei de misericórdia e por acréscimo de vida. Capítulo 31 Livro dos Espíritos, questão 694, Atos animalizados. Há muitos laços que prendem a alma às paixões inferiores, como os variados processos que a sensualidade usa para sua satisfação, embriagando os sentimentos em sensações grosseiras. É, pois, nesse sentido que o espírito é considerado animal, mesmo com vestimentas diferentes destes. No entanto, as suas investidas no campo dos desregramentos são as mesmas ou, por vezes, piores. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo como nos refere a codificação, para educar e instruir. Não devemos nos cansar de repetir essas duas máximas, que fazem do espírito um verdadeiro cristão, quando ele toma a sério esses preceitos de luz. O homem, quando olha somente para baixo, esquece de sentir o espírito que domina a matéria. Ele é animalizado, ocupando a sua mente com a apologia de que a carne precisa de carne, e que as satisfações inferiores o distraem.
Não estamos aqui contra a prática do sexo que sabemos ser força de continuação da espécie, mas somos somente contra o desregramento do mesmo, que pode levar à loucura e ao fascínio. O excesso das sensações pode embriagar a alma em caminhos de difícil recuperação. Convém anotar as necessidades dos espíritos que já acordaram para a luz, a autoeducação em todos os rumos da disciplina, para que no amanhã sintamos necessidade e facilidade de acompanharmos Jesus. Mesmo se já foi conquistada certa educação na área do sexo, não se deve vangloriar por esse feito de boa vontade. Se já se vive esse equilíbrio, ele mesmo, por si só, irradia a grandeza da alma. A verdade não precisa dos jornais, e não pede outros meios de comunicações para se revelar. Ela, sendo verdade, já tem seus métodos de anunciação. Se já és equilibrado, que sejas para ti mesmo, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ele Coríntios 1:29. Mesmo educando a poderosa força sensual, existem muitas outras para serem disciplinadas, que não se sabe quando elas estarão domesticadas. E quantos observamos, nos meios espiritualistas, que anunciam antes de consolidar a educação e voltam atrás, envolvendo-se nos sentimentos que supõem vencidos. E agora, como explicar o que não se consolidou em Cristo? O silêncio, em muitos casos, é força poderosa. Deixemos que os outros descubram as nossas virtudes, sem que nossa voz participe em defesa própria. A vanglória pode ser a perda do já conquistado. Não inventemos meios ilícitos para uma coisa tão séria como é a reprodução, e não desmoralizemos seus valores para nossa própria satisfação. A natureza tudo fez sob as bênçãos de Deus, para a glória da vida. Se os nossos pensamentos estão soltos no campo da sensualidade, procuremos Jesus, que Ele nos dará orientações concernentes ao nosso equilíbrio moral e espiritual. Não desdenhemos os nossos valores, passemos a compreendê-los, que receberemos a recompensa da natureza. Que Deus nos abençoe nos esforços de educar o sagrado santuário de vida, donde gera a reprodução. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 695, Casamento. O casamento, sendo uma simples união, é a lei natural para todos os seres, em todos os planos da vida, mesmo nos planos espirituais mais próximos à Terra. Os espíritos se unem para tarefas sagradas do aperfeiçoamento. Observemos a natureza. As pedras se unem, oferecendo maior segurança e firmeza à própria terra. As árvores juntas alinham as suas forças para a purificação do ar e a transmutação dos elementos, proporcionando melhoria de vida. Os animais andam unidos segundo sua espécie, para que não falte o crescimento. Reproduzindo-se na ordem a que pertencem, e os homens não poderiam fugir à regra estabelecida pela lei do crescer e multiplicai. Para conservar a espécie dentro de certas normas, surgiu na sociedade o casamento, instituição essa que assegura e dá caminhos novos ao amor dos que juntos convivem. A família constitui a célula da sociedade, desmanchando a primeira, desmorona-se a segunda. O casamento é semente de amor, que no amanhã deve se estender universalmente. A formação de um lar é o ponto alto do progresso da humanidade. A família é uma escola onde aprendemos a vencer a nós mesmos, para depois entrarmos na universidade constituída de todos os povos e onde os professores são pais e filhos, irmãos e parentes. Quem não aprender a amar os mais próximos, como poderá entender os mais distantes? Comecemos primeiro dentro de casa, que é a porta para descobrirmos o amor universal. Certas pessoas desequilibradas pregam por todos os ventos contra o casamento, intentando desmanchar essa instituição sagrada, onde dois seres se unem, dando oportunidades para a chegada de outros espíritos à Terra. Porém, o vento leva as suas palavras por lhes faltar a verdade. Esses nossos irmãos fundamentam suas emoções com capa de ideal no proselitismo escandaloso e nas paixões inferiores,
de modo a fazer desaparecer compromissos e tirar dos seus caminhos a responsabilidade. Todavia, nada conseguem fora da lei de harmonia e de equilíbrio, porque Deus, com os seus planos de luz, permanece inabalável, pela luz do amor. Escutemos o chamado do Mestre para a educação dos nossos sentimentos e pela harmonia de todas as coisas. Sejamos sempre ordeiros em tudo, na justiça e no amor. E se nossa missão for casar, que cumpramos nossos deveres na honra e no trabalho, porque Jesus voltará e aparecerá, desta vez dentro de nós, para nos saudar com amor. A paz seja convosco, e a paz do Senhor, quando Ele aparecer na nossa intimidade, permanecerá eternamente. Bem-aventurado aquele servo ao quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas 12:43. Que o Senhor nos encontre sempre fazendo caridade e amando todas as criaturas. Jesus disse que no céu não se casa nem se dá em casamento. No entanto, isso é no céu, ou seja, nos mundos elevados, onde todas as leis se fundem no amor. Em planos elevados, o espírito se encontra despido de corpo material, e se ainda carrega o corpo de desejo, esse se encontra, pelas circunstâncias, espiritualizado. Enquanto o homem não alcançar a perfeição dos seus sentimentos, ele precisa ligar-se a outrem pela lei humana, em respeito à lei de Deus, de modo que o amor divino leve todos os sentimentos. O casamento é meio de se educar, para os que desejam aprender. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 696, Abolição do casamento. A abolição do casamento na Terra seria um desastre moral no seio da sociedade. O casamento torna-se o meio onde a harmonia estabelece, não somente para a reprodução ordenada, como para o trabalho de amizade e perdão. Unem-se as almas em comunhão na Terra, de modo a aperfeiçoarem seus sentimentos e despertarem seus valores, crescendo os deveres ante os seus familiares. O pai de hoje pode ser um neto de amanhã ou, em outras épocas, um filho. Abolir uma instituição que somente faz o bem, é regredir à animalidade. Não esmoreçamos nos caminhos da educação e da disciplina, porque a evolução é demorada. Ninguém é criado já desenvolvido em todas as suas qualidades espirituais. Convém recordar que precisamos de tempo, precisamos de eras sem fim na busca da perfeição espiritual. Somente Deus não precisa despertar qualidades, pois Ele já é a luz de toda a criação. Se ainda estamos dando passos incertos, procuremos pelo que pode firmar nosso andar. Se ainda duvidamos do que já aprendemos, busquemos Jesus. Ele, verdadeiramente, é o caminho, a verdade e a vida. Quem não sabe dessa realidade? Todas as leis de Deus estão firmadas dentro das consciências. O que fazer para compreendê-las? Consultar esse reino do Senhor que se encontra dentro da nossa vida. O verdadeiro livro escrito pelo Todo-Poderoso está na nossa intimidade e as suas letras de luz projetam-se constantemente nos corações, pela força do próprio Criador. O casamento como instituição, a união de dois espíritos visando a constituir uma família, obedece às leis divinas, e as leis humanas não têm o direito de desfazer. De modo que não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe um homem. Mateus 19:6. O Senhor fez o homem e a mulher para que eles, no reino da carne, prosseguissem juntos, com tarefas definidas na sociedade. Por que separar? Por que criar mudanças na ordem já existente, de modo que surja a indisciplina? Os animais que se encontram na retaguarda evolutiva dão exemplos inúmeros de fidelidade e de união, na simplicidade da natureza. Os homens devem obedecer ao estatuto divino, cumprir a lei e a sua justiça, que o resto virá por misericórdia. Cada vez que a Terra sobe mais na sua escalada aos mundos mais elevados, os comportamentos humanos devem sofrer mudanças, no sentido do aperfeiçoamento. Assim com os homens, assim, também,
com os animais, só que esses obedecem ao progresso na lentidão que oferece o estado de quem não alcançou raciocínio. Procuremos entender melhor os deveres da família diante de todos os acontecimentos, porque quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A abolição do casamento seria uma regressão da humanidade, uma confusão, por faltar o respeito de uns para com os outros. Somos pelas mudanças em vários aspectos, notadamente em mundos elevados, onde o amor é a força dominante em todos os empreendimentos. O casamento, no nível em que se encontra o planeta, ainda deve permanecer muitos séculos, para sofrer algumas mudanças, de modo que a consciência não grite como sendo o tribunal que sabe acusar e defender, pois ela reflete com perfeição a voz daquele que é a vida. Lembremo-nos que o Mestre Jesus é a nossa esperança. Ele assistiu ao nosso desabrochar para a luz da razão. Por isso, não poderemos seguir mundo afora sem sua assistência, até quando nos tornarmos adultos e passarmos a caminhar por nós mesmos. Quando entrarmos na faixa que um grande filósofo disse, conhece-te a ti mesmo, pois, conhecendo a verdade, nos tornaremos livres. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 697, Indissolubilidade do casamento. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. As leis de Deus são imutáveis em todas as suas ações diante dos homens, coisas e mesmo no seio dos próprios espíritos puros. No entanto, para cada ser, elas se apresentam de acordo com a evolução já conquistada. Se bem vivemos, bem recebemos o merecido, pela forma do amor, na qualidade da justiça. As leis humanas são mutáveis, pelas mudanças de comportamento das criaturas. Compete a cada um esforçar-se para melhorar, que todas as mudanças operar-se-ão na sua intimidade, e cada vez mais conhecer-se a lei natural, que sempre é protetora, pois para isso ela foi criada. Tudo o que se une por sintonia tem laços duradouros, porém a união por interesse é passageira, porque não existe amor e se encontra sob a influência do egoísmo. O casamento é uma lei natural para que a sociedade firme seus alicerces na comunhão de ideias afins. Quando um dos cônjuges foge a determinados preceitos de harmonia do lar aparece, pela força da necessidade, o divórcio. Os cônjuges pedem uma separação e Deus permitiu que isto fosse estatuído por lei. No entanto, ela pode desaparecer, quando as criaturas se conscientizarem dos seus deveres e passarem a amar sem exigências e com nobreza nos corações. A indissolubilidade do casamento é imposição humana, contrária à lei da natureza, porque tudo se encontra movendo em mutações variadas. Compreendemos, pois, que o amor é universal, a própria lei da terra, dá essa garantia somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelos sentimentos, pela sintonia que o amor faz gerar. Há muitos casamentos de provas, há casamentos por interesses e há casamentos por missão. Estes últimos são bem escassos. O certo seria que cada um amasse o mais que pudesse aquele que consigo convive no lar, porque do amor sai a inspiração do que se deve fazer, das responsabilidades de cada um diante dos compromissos assumidos no céu e na terra. Somente o que não se desfaz são as leis de Deus. O que ele fez é eterno, por ser ele onisciente em todas as suas operações divinas. Jesus está sempre orando por nós, esperando a nossa conversão à obediência da harmonia universal. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. O que disse Jesus a Pedro é o que devemos fazer,
Quando nos convertermos, devemos procurar os nossos irmãos caídos e os fortalecermos. Quantos lares se encontram em decadência? Muitos e muitos. Devemos fortalecer esses companheiros em prova, pela força do exemplo e não somente por palavras. Moisés, na qualidade de legislador, estatuiu certas regras humanas, pela dureza dos corações, mas, não como sendo lei de Deus dentro da imutabilidade que elas representam. É muito bom que estudemos os livros, mas melhor é os entendermos em espírito e verdade. O tempo, juntamente com o progresso, modificam todas as coisas na altura da evolução alcançada pela sociedade. Isso é justiça, isso é amor. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 698, Celibatário. O celibatário pode estar certo, se verdadeiramente ele deixou de contrair matrimônio por não ter essa tarefa de construir um lar. Podemos perceber muitos deles na Terra, por provas, por oportunidade de descanso com esse tipo de compromisso, ou por missão, pois, estando livre dos compromissos e familiares, desempenha melhor o seu papel em favor da sociedade. Entretanto, o celibato em favor de si mesmo, como egoísmo, e para não ajudar aos que formam uma família, não é aceito como virtude, visto que a renúncia, neste caso, é somente em favor de si mesmo, é usura e, portanto, condenado pela consciência. Estando no mundo, o espírito deve, por obrigação, dar pelo menos o que recebeu dos seus ancestrais. Se eles renunciassem ao casamento, ele não nasceria, nem teria a oportunidade que agora tem. Devemos renunciar, sim, mas à mentira, à inveja, ao orgulho e à vaidade, ao egoísmo e ao ódio e a outros tantos defeitos que podemos anotar nas linhas da nossa vida. Podemos renunciar à união com essas imperfeições, que isto será de agrado da espiritualidade que nos acompanha, nos ajudando a viver. Nas oportunidades de redenção espiritual, como seja o casamento, quantos pais hoje dão graças a Deus pelos filhos que têm por poder lhes ajudar, até mesmo a andar, a comer, a vestir e a ter um abrigo. Além disso, a família é abençoada, pelas portas de amor que se abrem para a eternidade. Relembremos aqui a pergunta e a resposta de número 598 do Livro dos Espíritos, para melhor esclarecimento. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E a entidade espiritual responde ao codificador: não, e os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. E quem desagrada a Deus, está desagradando a si mesmo, fazendo dívidas para o resgate no amanhã. Os que enganam o mundo, têm de voltar para reparar o mal feito. Jesus desafiou os mais sólidos hábitos sociais judaicos, permanecendo liberado dos laços matrimoniais, sem com isso perder sua dignidade, conforme afirma Paulo. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Atos 18 e 28. Jesus, na verdade, era celibatário, como Paulo também o era. No entanto, tinha uma missão divina entre os homens, e fez de Paulo um dos seus mais lúcidos discípulos, na solidificação do Evangelho. Muitos outros missionários dos céus foram celibatários por mandato divino, para anunciar o Evangelho de Jesus livres de certos compromissos. Não é o mesmo caso de ser solteiro por egoísmo, engrossando a fileira dos acomodados. A esses, as próprias consciências se encarregam de cobrar, porque não fizeram o que deveriam fazer. O casamento é oportunidade divina para as criaturas. Não compete a nós julgar os celibatários, porque somente os seus sabem quais os que vieram ao mundo para não casar, e Deus pode dizer claramente aos homens, pelas portas da consciência, se devem ou não contrair matrimônio, constituindo família. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 699, Celibato e Sacrifício.
O livro dos Espíritos é um código valioso nas nossas mãos e representa grande volume de sacrifício do codificador para realizar essa obra benfeitora. Muitos espíritos puros cooperaram na feitura desse livro, pois ele tem o grande mérito de instruir a humanidade acerca das leis de Deus, com mais profundidade que as outras religiões e filosofias espalhadas no mundo inteiro. O celibato, quando em caráter de sacrifício, para beneficiar os seres humanos, é meritório e um exercício benfeitor para o coração de quem o faz. Tudo no mundo da alma é dirigido pelos sentimentos, eles é que dão mérito ou demérito aos seus passos. O celibato é nobre, quando o celibatário se priva da constituição de família para ajudar uma família maior, quando o seu amor cresce de maneira que atinge a humanidade. Eis aí a consciência que se ilumina com trabalhos de ordem superior. No entanto, ao entrar o egoísmo, a vaidade e as paixões inferiores, desaparece o mérito. Vemos vários tipos de celibatários no mundo dos homens, uns que não se casam para, como dizem, aproveitar a vida mais livremente, que chamamos vida de desespero, outros, para não gastarem o ouro que ajuntaram, embora, às vezes, com sacrifícios, e outros ainda para manterem o que eles chamam de pureza, tendo a castidade como seu ponto de desculpas. Para maiores elucidações, vamos transcrever a resposta que os espíritos, sob a égide de Jesus, emitem à pergunta em estudo. Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Ser celibatário nada acrescenta na pauta da vida da criatura. Necessário se faz saber o porquê desse sacrifício, qual o seu objetivo. Desde quando é para o bem da humanidade, é a luz que se transforma na paz do coração e na tranquilidade da consciência. Porém, quando é para sua satisfação pessoal, é pedra de tropeço nos caminhos já tortuosos da vida de quem o faz. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Em tudo que fizerdes, principalmente em sacrifícios, sede zelosos e fervorosos em espírito, diz Paulo, para que esse esforço seja louvado pela consciência. O mérito maior é, pois, daquele que se carrega consigo no centro da própria vida, o amor. Quem deseja ser celibatário, deve procurar saber por que e analisar as suas intenções, para ver se correspondem aos ideais de Jesus. É bom que nos lembremos das grandes vidas que desataram certos laços de família para servirem à humanidade com grande zelo, como no caso de Buda, Francisco de Assis e dezenas de outros mais que não precisam ser mencionados, homens que sacrificaram alegrias pessoais para lembrarem a humanidade, pelo exemplo, as leis de Deus, e lutar por elas. Outros, para livrarem o seu país, o seu povo, das opressões dos gananciosos. Não estamos incentivando as pessoas para o caminho de abandonar o convívio familiar. Primeiramente, deve-se observar se está sendo chamado e escolhido por Deus para tais e quais finalidades. Não se pode deixar que os familiares sirvam de pedra de tropeços para o dever, agarrar-se em demasia às coisas transitórias, é esquecer as eternas. Façamos um convite, pelo exemplo, aos nossos familiares, para servirem ao Senhor como pretendemos fazer, que Jesus nos abençoará nas nossas decisões. Devemos orar e vigiar, para não cairmos na tentação de esquecermos as obrigações espirituais, sendo celibatários ou consorciados. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, Questão 700, Igualdade numérica. Não deve ser motivo de preocupação a quantidade de homens, para que possa se nivelar com as mulheres, no sentido das uniões. Deus sabe o que deve ser feito dos seus filhos do coração. A humanidade se encontra em regime de provas e expiações, e é nesse sentido que se pensa existir uns mais que os outros. Há mulheres que vêm passando por certas provas,
ficando impedidas de contraírem matrimônio, como homens destinados ao celibato por força das provações, ou por necessidade de educação espiritual. As paixões precisam ser educadas da maneira que Deus achar mais conveniente, não como os homens queiram. Julgar certas situações como inconveniência é julgar a Deus, o comandante supremo de todas as coisas. Se Ele é a inteligência maior, como nos preocuparmos com seus feitos? Não há homens na terra em demasia, nem mulheres em quantidade menor do que o necessário, e vice-versa. Tudo está programado por Deus, para a harmonia de tudo. Aquele que confia, não sofre. Quem crê, não deixa campo para dúvidas, e quem ama, vive dentro da própria felicidade. Pode até não haver felicidade completa na terra, contudo, nela se encontram os caminhos para o paraíso. Pensar e sentir um desajuste na natureza, por exemplo, na reprodução entre homens ou animais, é querer influenciar os mais fracos para pensarem o mesmo, e isso é falta de caridade. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Tudo na vida se encontra nos lugares certos, abençoados por Deus. O que somente falta para se entender melhor a função das leis de Deus é o despertamento das criaturas, de seus dons espirituais, pelas mãos do tempo. Não queiramos julgar o Senhor, já que a nossa capacidade é limitada, e muito limitada, diante da grandeza de Deus. Quantos se impressionam com a quantidade que possam atingir os encarnados na Terra, daqui a 1000 anos? Não devemos nos preocupar com vãos raciocínios de homens que ainda não entendem o poder de Deus. Se Ele criou os espíritos, sabe como deles cuidar. As suas casas são ilimitadas dentro da criação, e Ele, o Senhor Deus, sabe prover a todos com o necessário. Meditemos na quantidade dos peixes, dos pássaros e mesmo dos animais. Todos são viventes e todos são cuidados de acordo com as suas necessidades. O que falta em muitos espíritos é confiança no poder daquele que tudo fez sem pedir opinião aos pseudo-sábios do mundo, em vista à sua grandeza. Tudo na natureza tem uma finalidade divina, e quem orienta e assiste a tudo, depois de Deus, são seus agentes, que não erram os caminhos. Quantas catástrofes já aconteceram desde remotas eras, quantas guerras já se processaram na face da terra, morais e físicas, que nas ocasiões pensavam os povos ser o fim do mundo. Entretanto, ele se encontra aí, em plena harmonia. Os homens esqueceram o perigo, porque ele passou e veio a bonança pelas mãos de Deus. Tudo está sendo vigiado por quem sabe vigiar. Importa nós outros ajudar nessa vigilância, para que a nossa paz não se demore e aprendamos a fazer a nossa parte. Lembremos-nos bem de que o amor cobre a multidão de pecados. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 701, Poligamia. A poligamia, como lei dos homens, é transitória, enquanto a monogamia está mais vinculada à lei de Deus, pelos processos que se veem na natureza, sendo o sistema mais acertado em uma sociedade mais evoluída. No entanto, com o passar dos tempos, até o próprio casamento deverá obedecer ao progresso. As leis de Deus se mostram nas leis naturais, que dominam toda a criação. Convém observar que, no avançar da humanidade, a instituição do casamento vai ganhando terreno e se aperfeiçoando, para a melhor educação das criaturas e melhor instrução das almas. Na poligamia, há mais sensualidade do que amor, mas, com o tempo e a evolução dos sentimentos, a atração carnal passa a se modificar e tende a ganhar dimensão diferente, como amor universal. A humanidade já mostra sinais evidentes de melhora neste campo, porque o rei Salomão, diz-nos a história, tinha 1000 concubinas e uma mulher legítima. O faraó Ramsés II tinha 200 mulheres, e os sultões antigos não deixavam por menos. Porém, os tempos trouxeram modificações morais para essa gente e não se veem os homens de hoje neste desregramento como no passado.
A monogamia foi dominando pela força da evolução, de modo que a sociedade passou a modificar as suas leis. A poligamia, nos dias atuais, em muitos países é proibido. Ainda existem tendências para tal desequilíbrio, mas é fora da lei e é no exercício do que é certo que entra a renúncia obrigatória, para depois a verdade fazer-se conhecer e fazer conhecida a lei do amor verdadeiro e da justiça. Quem regula e destrói leis humanas que nada têm em comum com a lei eterna e natural, é o tempo. Se o homem deseja modificar suas leis, basta melhorar-se moralmente, que toda mudança por dentro faz com que a natureza mude por fora. Se construirmos harmonia, certamente que a justiça nos levará para a harmonia, colheremos de acordo com o plantio. A tendência do homem à poligamia nos mostra o ranço das práticas, gritando na área animal por nossos instintos inferiores. Mas, se avançarmos por lei do amor, a monogamia nos acena para melhores dias, vivendo com a consciência em estado de tranquilidade que não se perturba. Compete a nós outros procurar o Mestre dos Mestres, que é Jesus. Ele tem a fórmula divina para vivermos em paz com nós mesmos. Tudo vibra na unidade. E se a evolução pedir para desaparecer o casamento, mudando para um estado melhor que ele, a razão nos diz que devemos acompanhar a vontade de Deus e não a nossa. Tudo que evolui requer melhores condições de vida. Se os ensinamentos do Cristo se tiverem firmado em todos os nossos passos, não devemos ter dúvida em segui-lo, para não errarmos o caminho. Assim como o testemunho do Cristo tem sido confirmado em nós. E Coríntios 1:6. Se o testemunho tem sido confirmado em nós, não há mais dúvida em segui-lo. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Se a poligamia fosse a lei de Deus, que é imutável, tornar-se universal entre as criaturas, mas, em se desfazendo, está provado que a lei humana transitória, que passa com o despertar das criaturas de Deus. Entretanto, se ela existiu e ainda existe em alguns lugares, mas com fortes tendências para desaparecer, teve, e ainda tem, algum proveito, ainda que seja pouco. Se não tivesse, Deus não a permitiria. A humanidade cresce, e com o crescimento aparecerão as mudanças do modo que a evolução determina. O homem foi feito simples e ignorante, entre mentes. As mesmas leis de Deus eternas e naturais se encarregam de despertar os próprios homens, na sequência que o tempo pode marcar, em nome daquele que é a nossa luz e luz da vida. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 702, Instinto de conservação. O instinto de conservação é lei da natureza, agregado à consciência, para se defender a vida em expansão em todas as latitudes da criação. Ele se manifesta em uns maquinalmente e noutros já dominando o raciocínio. A própria lei de atração é ele em outra dimensão. A lei de afinidade é o instinto de conservação na dimensão que lhe é própria. Para conservar a harmonia, muitas coisas se encontram escondidas, para aparecerem quando oportuno. É de grande importância observarmos nos animais como funcionam os instintos. Eles sentem o que podem comer, por onde andar, e percebem outras coisas para as quais os homens são distraídos. É esse mesmo instinto que, com o perpassar dos tempos, se ilumina com a razão, e no decorrer dos milênios avança em busca da intuição. Mas, tudo vem de Deus, o grande foco gerador de todas as coisas e dispensador de toda a vida. O instinto de conservação move no mundo desde a menor formiguinha, quase invisível no solo terreno, até as aves nos céus. É uma lei universal que nada deixa escapar sem proteção, do pulsar dos átomos aos ninhos cósmicos. Nada se destrói, por ser eterna lei de conservação. Tudo se transforma para a maior grandeza da vida. Paulo, como homem de saber, não deixou de se referir a todos os assuntos para enriquecer os valores espirituais. Vamos ler a sua fala aos Romanos, no capítulo 15, versículo 5. Ora,
O Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É preciso compreender que tudo é regido pelas leis divinas e cada ser evolui em seu ritmo próprio. Muitas vezes, o ser humano não alcança a compreensão dessa lei universal da conservação, esse amor de Deus para com todas as criaturas, que em uns se expressa como instinto, em outros como razão, e em outros como intuição, e no mais alto com outras faculdades ainda inimagináveis. O amor de Deus beija todos os seres pelos fios invisíveis que nos liga a Ele, pelo seu carinho. Vamos conservar também, encarnados e desencarnados, em nossos corações a gratidão por esse ser incomparável que chamamos de Pai, e por aquele que Ele nos enviou por amor, ao qual chamamos Jesus. As leis se encontram estabelecidas na criação, e são acionadas pelas inteligências em que Deus confiou, e todos nós, já despertos, poderemos cooperar nessa engrenagem divina de ajudar naquilo que devemos fazer. As abelhas trabalham em favor dos homens, porque os homens não cooperam com elas. Os animais sempre foram escravos dos humanos, porque estes não os favorecem mais. O ar alimenta e sustenta a vida física em toda a terra, e o que os homens já fizeram para sua missão tão importante. As águas, com missão idêntica, porque não fazemos mais para sua livre circulação pelos processos da natureza. Desta maneira, o homem deve acordar e cooperar em trabalhos urgentes, em seu próprio favor. Se quem semeia colhe, basta isso para que possamos operar nas coisas nobres da vida. A doutrina espírita é a voz da espiritualidade superior a nos convidar para fazer tudo com perfeição, que essa perfeição nos acompanhará em todos os caminhos. Estudemos o instinto de conservação, que nele se encontram as raízes de todos os dons que buscamos por evolução espiritual. Capítulo 40, Livro dos Espíritos, questão 703, Finalidade do instinto de conservação. Dos desígnios mais profundos de Deus, somente Ele é consciente. Nós estamos trabalhando sob a sua vontade, de modo que escapa ao nosso entendimento o porquê das suas leis. Compete aos mais inteligentes obedecer-lhe sem murmuração, sem revolta. A finalidade dos instintos é para concorrermos com alguma coisa para o grande ideal, na execução das leis do Criador. Ele sabe o que faz. E como cooperadores na obra universal, Ele nos faculta essa graça, pelas mãos de Jesus, nosso governador e guia dos nossos destinos. Se meditarmos sobre o assunto, constataremos que o instinto de conservação é necessário para a vida, para que ela cresça e prospere, e que essa força divina vá desabrochando e se modificando em novos aspectos da sua própria grandeza. Os animais, por exemplo, sentem os instintos, contudo, não percebem de onde vêm, mas a bondade divina sabe como ele deve operar, e é nesse labor interno dos animais que os rudimentos da consciência vão tomando novas formas e registrando novos métodos de vida consciente. Todas as finalidades das leis de Deus são nobres, por tomarem sempre corpos diferentes, para a maior grandeza e glória da existência do Criador. Quando os engenheiros elaboram uma planta para erguer um edifício, os trabalhadores, que são inúmeros, desconhecendo os objetivos da mesma obra, apenas obedecem às ordens para que se possa consumar a tarefa. Assim somos nós, os trabalhadores que devemos acatar com alegria as ordens do Divino Arquiteto, sem outros pensamentos a não ser o de obediência. O que Deus faz está tudo certo. Podemos desejar aprender o porquê das coisas, mas nunca querer mudar os desígnios do Criador e, ainda pior, querer combater o que desconhecemos. Paulo de Tarso, quando se encontrava em certas dificuldades, pedia a Jesus, no segredo dos seus pensamentos, para ajudá-lo. Ele sempre foi feliz em todos os seus empreendimentos e ainda pedia para os seus companheiros. Ouçamo-lo falando aos Romanos, conforme o capítulo 16, versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
Essa graça de Jesus nos mostra os caminhos para a vida mais pura. Entretanto, não devemos pedir sem nos esforçarmos na melhoria de nós mesmos, trabalhando todos os dias no autoaperfeiçoamento dos nossos sentimentos, para alcançarmos a graça de Jesus. Ainda nos falta muita sabedoria para que possamos chegar ao ponto de compreender melhor as coisas de Deus. As nossas sensibilidades vão se aprimorando, vão despertando cada vez mais, pela força do progresso, se assim podemos dizer. Em muitos casos, nos falta o apoio da linguagem humana para expressar fielmente a verdade divina. O verbo é fraco, porém está caminhando para servir de melhor instrumento da verdade. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 704, Meios de viver. Os meios de sobreviver foram criados por Deus, para que a humanidade encontrasse o necessário para a conservação da espécie. Com pouca observação, podemos analisar como a terra é dadivosa e boa. As sementes entregues à sua intimidade produzem frutos sem que os homens disso participem, a não ser indiretamente. Vejamos que os pássaros não plantam e nem colhem, ajuntando em celeiros como os homens. Entretanto, nunca passam fome. Assim é com todos os viventes que se espalham em todo o planeta, em se falando das águas e terras. Os meios de sobrevivência são fartos por onde quer que se esteja. Isso quem faz é Deus de amor, é o foco de luz, que dá vida e alimenta a todos. Se por vezes as criaturas não encontram alimentos, vestes e teto, não é por não existirem, que procurem e encontrarão o necessário com abundância, dentro da lei feita por Deus, para sustentar todos os seus filhos. Não seria Deus quem os fez, se ele criasse os homens sem, contudo, provê-los dos meios para a sua sobrevivência. A Mãe Terra foi estruturada com a força divina para favorecer a reprodução. Ninguém consegue interromper a caridade dela, coadjuvada por outros elementos da natureza, para com os homens. Resta saber se os homens estão compreendendo essas bênçãos em seu favor, cuidando das árvores, vigiando as águas e não poluindo a atmosfera. A parte que lhes toca deve ser feita, usando a inteligência sem esquecer os sentimentos. Para justificar o amor de Jesus para com todas as criaturas, podemos analisar o próprio Evangelho, que nos relata. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Lucas 19:7. Jesus recebia pecadores na verdade, e comia com eles, para os ensinar a não pecar mais contra a natureza, respeitando-a em todos os aspectos. Os pecadores comiam os frutos do seu próprio pecado sem o saber. Quem desequilibra a natureza, serve de instrumento de escândalo e sofre as consequências da sua invigilância. Cumpre ao homem cuidar da vinha que Deus lhe entregou para a vida e pela vida. É necessário combater a ignorância amando, não somente aos semelhantes, mas amando a Deus em tudo, como amamos a nós mesmos, que o resto nos procurará por acréscimo de misericórdia. Deus, além de dar os meios de conservação, dotou um homem do instinto para tal. Ele faz tudo, nos entregando o menor trabalho, que deveremos fazer com alegria e amor. Aproveitemos as oportunidades, que elas nos levarão à paz de coração e à tranquilidade de consciência. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 705, O que é necessário? Necessário é o que sustenta o homem sem o desperdício, é quando não entra na aquisição das coisas o egoísmo, é quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. Cumpre notar-se que a natureza nada deixa faltar para a alimentação das criaturas. Ela é mãe, com o indispensável amor para todos os seus filhos e Deus enriqueceu o solo com as qualidades indispensáveis para a multiplicação daquilo que ela produz, em favor dos viventes que ela acolhe em seu seio de amor. E o Pai ama tanto a seus filhos que, acima do necessário, a terra é doadora em abundância, sempre ultrapassando aquilo que bastaria aos homens e animais.
Assim é que os habitantes do mar não reclamam mais alimentos, como os dos ares, e mesmo os da terra, a não ser os homens, que violam as leis, e desviam os seus celeiros. Deus dotou os homens da inteligência, e eles devem usá-la para ajudar a terra na multiplicação dos alimentos. Hoje, notamos o quanto as máquinas ajudam as criaturas no aumento da produção e eles ainda usam inseticidas químicos que tisnam o magnetismo animal, torcendo certas leis que equilibram a circulação vital no organismo. Não é preciso violentar a natureza, ela sabe o seu trabalho e o faz com presteza e exatidão. Ela sabe que os corpos são seus filhos e que precisam ser alimentados, para desempenhar o papel para o qual foram incumbidos, em ajudar a alma na sua jornada, em se despertando os dons espirituais que clareiam os caminhos para Deus, libertando as suas forças e conquistando a si mesma. O limite do necessário vai até onde começa o desperdício. O que faz o homem passar necessidade das coisas, não é a falta de tais ou quais alimentos, nem de vestes, é a usura, é a ganância do ouro. Ele deseja juntar cada vez mais, esquecendo-se do que Jesus nos adverte. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Lucas 12:20. O espírito, ao passar para a vida espiritual, não leva nem o próprio corpo de carne que usou por misericórdia de Deus. E qual o resultado do que ajuntou? Deve-se comer para viver, e não viver para comer. Deve-se vestir para viver com simplicidade, e não transformar as vestes em luxo, complicando-se a vida. Deve-se morar para se resguardar das intempéries da natureza, e não transformar a moradia em palácio, de maneira que o apego se lhe prenda a ela, mesmo depois do túmulo. Em alguns países, mandam-se queimar alimentos e outros produtos para que o preço corresponda à ganância. Isto é um verdadeiro crime. A natureza, pela violência com que foi atingida, revolta-se contra os homens e eles se esquecem que violentaram a lei, se esquecem da justiça. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Lucas 9:25. Aí temos a resposta para o assunto. Para que ganhar o mundo inteiro com as riquezas e perder a si mesmo, perdendo-se nos labirintos da incompreensão, sofrendo as consequências dos atos que escaparam à vigilância? Deus nunca se esqueceu dos alimentos dos seus filhos. Os pais da terra não deixam seus filhos sem o sustento, quanto mais o Pai de todos nós. A natureza é rica daquilo que ela sabe dar com abundância. Somente os mares têm alimentos enriquecidos para manter toda a humanidade com fartura. As águas são vivas e sabem obedecer à vontade do Todo-Poderoso. É com acento circunflexo fala do próprio Mestre, que se fizermos a vontade de Deus e a sua justiça, tudo mais vem por acréscimo de misericórdia. Se nada falta para os peixes, para os pássaros e animais, porque irá faltar para os homens? Confiemos, esperemos e trabalhemos, que a fartura virá. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, questão 706, Bens da Terra. O solo é fonte grandiosa do que necessita o homem. No entanto, existem leis que operam nas transformações, cujos produtos as criaturas usam para o seu bem-estar. Não podemos esquecer o valor grandioso do solo, que se enriquece pelas chuvas, os raios solares e os ventos. Tudo isto enxerta a terra de bens imperecíveis, de modo a fazer que ela produza com maior facilidade no campo dos valores nutritivos e confortáveis. De onde se tiram a casa, os alimentos, os agasalhos e demais necessidades que a civilização nos mostra? É da Mãe Natureza, é da velha terra, cujo nome pronunciamos com carinho e gratidão. Essa casa de Deus muito nos serve, mesmo aos desencarnados, como oficina de trabalho e lazer. Ela é uma escola que nos educa e instrui em variados favores de aprendizado. Tudo o que usamos no mundo das forças, é ela que nos fornece,
Para tudo de que precisamos do mundo espiritual para evolução e conhecimento, a Terra é a base acolhedora, que nos fornece sem exigências. O que queremos mais? Tudo o que vemos, sentimos e vivemos, saiu de Deus. Tudo é sagrado, pela sua própria existência.